pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências do 8º ano. Então, espero que vocês estejam bem atentos hoje. Já vão pegando lápis, caderno, não é? Para que vocês possam anotar as dúvidas que vocês têm. Eu sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. E aí vamos nessa viagem aqui do conhecimento. Hoje o nosso tema, no ciclo da matéria, nos ecossistemas. Então vamos ter uma aula bem legal, bem atrativa, tá certo? O tema também é bem interessante. Então cada dia mais nós vamos vendo coisas diferentes, né? E aqui, como vocês sabem, nossas aulas, elas aparecem na TV, nossos recadinhos, né? Nossas aulas, elas estão na TV, elas estão no YouTube e elas também vocês podem assistir pelo aplicativo. Então, vocês baixam o aplicativo, está aí na telinha de vocês o QR Code, para que vocês baixem as nossas aulas, para que vocês possam assistir em tempo hábil e interagir conosco essa interação do bate-papo, no chat, perguntar, responder questões, colocar a sua escola, o seu nome. Então, essas aulas são interessantes porque elas são preparadas pensando especialmente em você. Se você não conseguir em tempo hábil, não assistir na TV, elas ficam disponíveis no YouTube aí para que vocês possam assistir no horário que vocês puderem. Mas lá no YouTube vocês podem dar um like, vocês podem comentar, podem fazer pergunta que nós vamos lá observar quem foi que interagiu, qual foi a escola e na nossa aula nós iremos falar. Lembrando sempre que nós temos aqui o nosso querido, nosso intérprete de Libras aí, Bruno, que está conosco hoje e vai conosco nessa viagem para que possamos atender mais estudantes, para que mais estudantes possam participar da nossa aula. Então, vamos lá. Como sempre, nós trazemos junho, um mês de conscientização, Então, mês de junho veio bem recheado de muitas campanhas de conscientização, que busca conscientizar as pessoas, prevenção contra a violência contra a pessoa idosa, A questão do meio ambiente, que nós vimos a Agenda 2030, os ODS. Nós vemos também que temos a prevenção do uso de álcool, de drogas. Nós trazemos também para vocês a doação de sangue hoje, A questão da solidariedade, De buscar doar sangue. Então, no dia 1º de junho saiu uma reportagem falando sobre a questão que o estoque já está quase zerado. Então, pessoal, vocês que já fazem doação, procurem lá os órgãos para que vocês possam doar, salvar várias vidas. Nós só temos consciência dessa necessidade quando estamos precisando numa cirurgia, num acidente, em uma doença. Então, nós trazemos também combate à anemia e leucemia. Então, várias doenças do sangue também é muito importante que seja feita a doação. Então, vamos nos solidarizar, para que possamos doar cada vez mais. Então, as pessoas, a partir de 16 anos, eles já estão aceitando doação, até 60 e poucos anos, pessoas que gozam de boa saúde. Lembrando que pessoas de 16 anos têm que ser acompanhado com o seu responsável. Então, aquelas pessoas que têm uma vida tranquila, que é saudável, então ele pode doar. Aquelas pessoas que realmente vão precisar e que estão nos hospitais aí, até esperando sangue para fazer determinadas cirurgias que é necessário. Então, lembrando também a questão dos fogos, Nessa época junina, não vamos ter cuidado, até porque existem muitos casos de queimadura. E nessa questão de queimadura, que aumenta nessa época, no uso, no manuseio do fogo, acontece precisar muito de doação de sangue. Então, vamos nos alertar. Afeta também as pessoas idosas, os vizinhos, autistas, os animais, os pets. Então, ficar bem atento a essa questão. Vamos fazer essa conscientização com os nossos vizinhos, cuidado para não incomodar e não estar afetando uma quantidade de população. E aqui eu também não estou sozinha na aula de ciências, eu estou com a professora Isabel Borges. Vou passar para ela o que é que ela quer nos contribuir com esse junho, mês de conscientização e a questão das vacinas. Pois é, Cláudia, eu estou aqui ligadinha no chat, esperando aí a comunicação para poder passar para a professora Cláudia, gente. É vocês falando, eu passo para ela vai colocar aqui no ao vivo as informações de vocês, os questionamentos, as dúvidas e também as contribuições. E em relação aí às vacinas, vamos intensificar ainda essa fala em relação
a vacina da Covid, observar aí como é que está o cartão de vacina de vocês em relação também à gripe e o sarampo. Então, vai lá no postinho, pega a informação e vamos rapidamente exterminar esses males que estão ainda batendo na nossa porta. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, vamos, gente, completar realmente nosso esquema vacinal, agende também as suas vacinas de Covid, né, para que realmente todo mundo fique imunizado, porque nós trabalhamos muito que a prevenção é tudo. Então, dando continuidade à nossa aula, o que foi que nós vimos na nossa aula anterior? Nós trabalhamos sobre o meio ambiente, não é? Nós trabalhamos sobre preservação, que é preservação e conservação ambiental. Nós trouxemos também meio ambiente e sustentabilidade, o meio ambiente no Brasil, como é que está a questão das leis, dos cuidados, os nossos problemas ambientais que acontecem diários e algumas ações humanas que prejudicam o ambiente. Então, isso aí são questões que tomam conta da nossa vida diária e resta o nosso alerta, a nossa conscientização e as nossas ações globais realmente para que possamos cumprir realmente os objetivos de desenvolvimento sustentável que temos para 2030. Então, vamos dar as mãos e vamos tentar cumprir e conscientizar, não é, outras pessoas, começando já na nossa residência, não é, na nossa escola. E aqui, como Reveu trouxe para vocês assim, revendo, umas dicas importantes, não é, para preservar o ambiente. Então, vamos preservar as árvores, também plantar as árvores, né? Cuidar bem dos cursos de água, não pesque em épocas de reprodução para manter, não facilitar a extinção de espécies. Nunca compre animais silvestres sem registros ou evitar realmente esses animais, deixar eles soltos, viver no ambiente deles para não ficar em extinção. Que isso vai afetar muito, a gente sabe que afeta toda uma cadeia alimentar. Cuide bem do seu lixo, tente selecionar a questão do lixo eletrônico que nós vimos a questão de sustentabilidade, de reutilizar, reciclar. Então, reutilize, reaproveite, recicle. Então, todos esses cuidados são importantes, esses mínimos cuidados que achamos que é quase nada, mas é muito importante na preservação do meio ambiente. Então, eu conto com vocês, vamos fazer a nossa parte. E aqui eu trago para vocês a definição do que é ecologia, não é? O que é realmente ecologia? Então, a ecologia, ela é uma especialidade da biologia e ela estuda todas as interações entre os seres vivos e ou com o meio ambiente. Então, a ecologia, ela vai estudando tudo isso, né? Todas as interações dos seres vivos com o meio ambiente. Então, ela é dedicada para isso. E aí, ecologia, nós vemos aqui o significado, não é? O significado da palavra ecologia, porque esse nome ecologia. Então, eco quer dizer oico, que pode significar casa. A nossa casa, onde moramos, não é? Onde devemos ter cuidado, onde devemos nos conscientizar essa rica natureza que nós dispomos. Então, a nossa casa. E logia, logos, né, que quer dizer saber, estudar. Então, o estudar tudo isso aí, para que possamos manter essa nossa casa realmente em equilíbrio, não é? Sem agredir, os cuidados que devemos ter para mantê-la, não é? Que nós vivemos nela e dependemos de vários fatores que existem na nossa natureza. E quando nós falamos em ecologia, nós não podemos deixar de falar em ecossistema. E realmente o que é um ecossistema, não é? Então, ecossistema é um nome dado a um conjunto de comunidades e essas comunidades que vivem em um determinado local e vão interagindo entre si e com o meio ambiente. E isso aí constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Então, aí vocês podem observar que o ecossistema, se não ocorrer interação que vai causar um equilíbrio ambiental, ele é para ser estável, equilibrado e autossuficiente. Então, ele vai conseguir todos os recursos disponíveis para que possa acontecer vida ali e ela pode ser autossuficiente e equilibrada. Então, quando eu trago para vocês aqui, nessa imagem, vocês podem ver aqui, nós temos um terrário. Um terrário é um ecossistema vivo aqui.
nós temos aqui vários fatores aqui que estão presentes no ecossistema. Se vocês podem observar, nós temos aqui o solo, não é? Nós temos aqui as plantas, nós temos água aqui, água, e nós temos aqui as pedras, que são os fatores bióticos e os fatores abióticos que compõem um ecossistema. E nós temos aqui seres também, que nós não estamos vendo aqui, seres animais vivos aqui, podem ter minhoca aqui, não é? Outros seres aqui, formiguinhas, que veio junto com o solo. E eles aqui vão se mantendo em equilíbrio. Observem aqui que nós temos um papel filme aqui, e observa-se aqui como se fosse a chuva. Nós colocamos um pouquinho de água e tem uma vasilhinha de água e vai acontecendo essa evaporação, depois cai em forma de chuva, fazendo com que esse ambiente, esse mini ecossistema que nós construímos aqui, ele esteja em equilíbrio. Então, é um exemplo de um ecossistema, um mini ecossistema, não é? Os seres interagindo um com o outro. Então, animais, vegetais, seres vivos, os seres bióticos, os seres abióticos, que vamos depois ver isso, os que não têm vida, mas eles exercem uma grande influência para que esse ambiente fique em equilíbrio. Então, aqui nós temos que o ecossistema, eles são sistemas dinâmicos, onde os organismos estão nascendo e morrendo, as populações estão flutuando numericamente e os padrões de clima estão variando sazonalmente e em formas menos previsíveis. Então, aí nós vemos que realmente o ecossistema, ele está acontecendo uma interação, não é? Entre seres, entre si, e fazendo com que esse ecossistema ele permaneça em equilíbrio, que não ocorra nada que faça com que quebre este equilíbrio do meio ambiente e do ecossistema. Mas como é que esses ecossistemas eles se dividem, não é? Como é que ocorre essa divisão? Então, existem dois tipos de ecossistemas, não é? Os ecossistemas terrestres e os ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas terrestres, eles são representados por florestas, desertos, montanhas, pastagens. Então, quando eu trago para vocês aqui um terrário, ele é um exemplo de um ecossistema terrestre, né? Onde existem vegetais, existem animais, ele precisa um pouquinho da água, da energia solar, então todo o ecossistema, ele começa também com a presença do sol. Precisa da energia solar para que os vegetais absorvam essa energia, vá realizando a fotossíntese, aí vem os animais que já se alimentam desses vegetais e vivem ali de forma equilibrada. Então, o terrário que nós temos aqui é um mini ecossistema terrestre. E aqui nós temos o ecossistema aquático, não é? Mas o que é o ecossistema aquático? Quem faz parte, não é? Compreendem o ambiente de água doce, como lagos, mangues e rios, e também os ambientes marinhos, como mares e oceanos. Observem que tanto os ambientes de água doce como de água salgada, os animais e os vegetais, eles estão interagindo de forma equilibrada, desde que não aconteça também uma agressão, a questão da poluição, né, que nós vemos que acontece muito nos dois ambientes, tanto nos ambientes terrestres como nos ambientes aquáticos, tanto nos ambientes de água doce quanto nos ambientes de água salgada. Então, muitos animais daqueles ambientes, eles acabam morrendo por se alimentar de um objeto que não seria objeto de alimentação deles. Então, é o nosso alerta, sempre que você for à praia, né, ter cuidado com o que você está soltando lá, cuidado com o lixo em todo o nosso planeta, que a gente dê o devido lugar ao lixo, porque estamos acabando, né, estamos destruindo, estamos causando um desequilíbrio no nosso ecossistema, no nosso ambiente, nos dois tipos, tanto no ambiente terrestre como no aquático. Então, quando nós vemos a questão de poluição, nós vemos que vários tipos de poluição estão afetando o nosso ecossistema. Agora, os ecossistemas, eles também são formados por fatores. Então, eles são formados pelos fatores bióticos, né, e os fatores abióticos.
Os bióticos são aqueles seres que têm vida, né? São os seres que têm vida e eles estão relacionados com as plantas, animais, bactérias, né? São aqueles seres que realmente eles possuem vida e eles vão interagir no ecossistema. Eles são necessários para o ecossistema. Então, o ecossistema ele é formado pelos fatores bióticos e abióticos. E os bióticos são aqueles relacionados aos seres vivos, né? De todas as comunidades. E já os fatores abióticos são fatores que não têm vida, mas eles exercem uma grande influência para os fatores que têm vida. Como exemplo aqui, eles são fundamentais para a sobrevivência das espécies, como o solo, o ar, a luz, chuva, umidade, temperatura. Então, tudo isso é muito importante para que um ecossistema se mantenha em equilíbrio. Então, a luz solar, ela é um dos fatores também de grande importância para o ecossistema. E ele é um fator abiótico. Ele não tem vida, ele é um fator físico, mas ele exerce grande influência porque ele nos traz energia, nos traz luz, né? Aí vem a chuva, que é importante. Então, nesse terrário aqui, nós formamos aqui uma chuva. Não é uma chuva artificial. E ocorre também um ciclo, né? Essa água, ela evapora, depois essa água, ela volta ao solo, depois ela evapora. Então, no nosso ambiente é a mesma coisa. Então, a água, ela é considerada um fator abiótico, né? Ela não tem vida, mas ela é importante para que o ecossistema mantenha-se em equilíbrio. Então, todo o ecossistema é importante que tenha tanto os fatores bióticos como os abióticos. E aqui nós temos os níveis de organização dos seres vivos na ecologia, né? Nós temos aqui toda uma caminhada aqui, desde o organismo até a biosfera. Então, no ambiente tem o organismo, esses organismos vão formar as populações, né? As populações juntas formam as comunidades em si, várias comunidades formam um ecossistema e o conjunto de tudo isso aí vai formar a biosfera. E todos mantendo-se em equilíbrio. Se analisarmos a biosfera em si, né, que é o conjunto de todos esses ecossistemas, de fatores bióticos, abióticos, de todas essas comunidades, né, de toda essa população também. Então, essa biosfera, ela mantém-se em um determinado equilíbrio, né? Ela mantém-se a questão de quantidade de água, né? Quantidade de solo, quantidade de ar presente na atmosfera e todos esses vegetais, todas essas espécies de vegetais e de animais, tudo isso junto em um conjunto formando o ecossistema. Então, esses são os níveis de organização de todos os seres vivos estudados na ecologia. Então, ela abrange tudo isso aí, tanto animais, vegetais, a quantidade de chuva, de água, de luz, de solo, umidade, temperatura, tudo isso aí está dentro da biosfera e isso aí mantém-se em equilíbrio o nosso ecossistema. Mas eu trouxe para vocês umas imagens aí que nós vamos acompanhar essas imagens, vários animais, né? Observem aí que eles estão realizando uma alimentação, né? E tudo isso aí está interligado, e tudo isso aí é importante para manter a sobrevivência das espécies que vivem no nosso planeta. Quando uma espécie é extinta, ocorre realmente um desequilíbrio no nosso ambiente. Então, durante assim o dia, um animal ele vai procurar se alimentar do outro, vai procurar se alimentar para quê? Para ele poder sobreviver, né? Então, eles começam a interagir entre si e procurando alimento para que se mantenha a cadeia alimentar. Nessa outra imagem, nós temos aqui vários peixes, né? Nós temos as algas, peixes de vários tamanhos. Então, mostrando a vocês que o peixe vai se alimentar da alga, o peixezinho maior já vai se alimentar também, o outro já vai se alimentar do outro. E no final ocorre a decomposição com algumas
bactérias. Então, isso é toda uma sequência de uma cadeia alimentar. No caso aqui, uma cadeia alimentar aquática. Na primeira imagem, eu mostrei para vocês uma cadeia alimentar terrestre. Nessa imagem, uma cadeia alimentar aquática. Aqui também, nós também, né, estamos constantemente nos alimentando e temos uma alimentação bastante variada, né? Nós nos alimentamos de vegetais, de animais, não todos, né? Alguns já conseguem mais procurar se alimentar do que mais gostam. Alguns só se alimentam de vegetais, né? De livre escolha. Outros já gostam de se alimentar mais de carne. E assim vai. Outros gostam de comer mais feijão. Então, mas torna-se uma alimentação variável. Nós dispomos de vários tipos de alimentação. Então, nós também temos que nos alimentar para podermos sobreviver. E aqui nós temos a definição de o que é realmente uma cadeia alimentar. Então, na definição, nós temos, leiam aí comigo, cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um ser serve de alimento para o outro. Então, a cadeia alimentar é uma sequência, é aquele ser se alimentando de outro ser para sobreviver. Observem que na cadeia alimentar sempre vai ter um vegetal. O início de uma cadeia alimentar, ele inicia com um vegetal. Depois, um animal que se alimenta do vegetal, outro animal que se alimenta do outro vegetal, e depois nós temos também os seres que são decompositores, que vão decompor aquela matéria ali. Então, é toda uma cadeia. Observem aí, por isso o nome cadeia alimentar. É uma sequência, né? É uma sequência linear. Então, seres vivos, um vai procurando se alimentar do outro em busca de sobrevivência. E aí, a cadeia alimentar vai, se ela não ocorrer tanta interferência, essa cadeia alimentar, ela não vai ter como existir extinção de espécies, a não ser que ocorra algum processo que vai interferir naquela espécie ali, que morram todos. Mas se for uma cadeia alimentar, um se alimentando do outro, não corre muito esse risco. Então, a cadeia alimentar, normalmente, ela é formada por seres produtores, consumidores e decompositores, formando aí uma pirâmide, né? Primeiro, o produtor, que é sempre um vegetal, os consumidores, que se alimentam do outro vegetal e um vai se alimentando do outro, e os decompositores, que são as bactérias e fungos, formando aí a cadeia alimentar. E aí, na cadeia alimentar, os consumidores, né, eles são divididos em herbívoros, carnívoros e onívoros, né? Os herbívoros, aqueles que se alimentam mais de vegetais. Nós podemos ver com mais detalhes depois. Os carnívoros, né, que se alimentam mais de carnes de outros animais. E os onívoros, que têm aquela alimentação variada, né, se alimenta de todos os alimentos disponíveis. Isso aí nós vamos ver mais detalhadamente na próxima aula. Mas aqui nós vemos aqui os seres produtores, por que são chamados de seres produtores? Na aula anterior, quando trabalhamos fotossíntese, nós vimos aí que os vegetais, eles são os grandes seres considerados produtores, porque eles são capazes, né, gente, de produzir o seu próprio alimento. Eles são autotróficos ou fotossintetizantes. Então, como é que eles fazem? É todo um processo para eles fabricarem o seu próprio alimento. Eles têm que ter luz solar, não é? Eles têm que ter água e eles têm que ter gás carbônico que eles absorvem do meio ambiente. E isso aí ocorre uma transformação química em presença de luz que ele vai fornecer, vai fabricar o seu próprio alimento, que é a glicose, e também o que não servir mais para ele, ele vai jogar o oxigênio. Ocorre uma transformação, né? E aí ele lança no ambiente o oxigênio, que também vai servir para a nossa respiração e também serve para a respiração deles. Então, por isso que os vegetais, eles são considerados seres produtores. Então, essa reação química ocorre na fotossíntese. Ela pode ser esquematizada dessa forma, né? Gás carbônico, que é o CO2, mais água, que é H2O, é transformada em energia luminosa,
é transformada em glicose mais o oxigênio O2. Então, esse é o resultado da fotossíntese. E é necessário a presença de luz, né? Na aula anterior, nós vimos como nós extraímos o pigmento, a clorofila. Então, nós vimos a importância da clorofila, né, de absorver a luz solar. Nós vimos essa cor verde, conseguimos extrair a cor verde das plantas. Então, e por isso que esses seres, eles são considerados seres produtores e é a base de uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar começa sempre com um vegetal. É necessário um vegetal para que exista a cadeia alimentar. E nós temos os seres consumidores. Então, os seres consumidores são aqueles seres que se alimentam de outros seres vivos e eles são considerados heterótrofos ou heterotróficos. Então, eles precisam de outros seres para se alimentar. Eles não se alimentam automaticamente como os seres produtores. Nós mesmos somos considerados seres consumidores. Nós precisamos de outros alimentos para nos alimentar, não é? Nós não fabricamos nosso próprio alimento. Nós temos que ter as refeições certas e precisamos todo dia de estar repondo esse alimento que vai nos trazer energia para a gente poder realizar as nossas atividades. E a planta, quando ela realiza a fotossíntese, que ela produz a glicose, também ela produz essa energia para que ela possa sobreviver. Uma planta, observe que para ela sobreviver, ela tem que estar num ambiente agradável. Ela precisa de água, ela precisa de luz e ela precisa do gás carbônico que ela precisa produzir, realizar a fotossíntese, que ela produz o seu próprio alimento. Mas ela tem que estar num ambiente agradável, um ambiente que ela possa ter água também. Então, é todo um processo. E nós, consumidores, também precisamos nos alimentar diariamente e com alimentação também, procurar uma alimentação saudável, né? Que possa nos trazer energia. E nós temos os seres decompositores. Mas o que é que são seres decompositores? São seres heterotróficos, eles atuam principalmente na ciclagem dos nutrientes, eles fazem com que os nutrientes sejam devolvidos ao solo e ao realizar esse processo de decomposição, que são os fungos e as bactérias, elas vão liberar para o ambiente esses importantes elementos químicos que estavam presentes nos restos dos seres vivos. Quando nos alimentamos, nós absorvemos os nutrientes e quando morremos, as bactérias e os fungos vão devolver para o solo os nutrientes que estavam no nosso corpo, que nós absorvemos. Então, vou passar aqui para a professora Isabel para despedir-se da gente. Nossa aula já está no finalzinho. Pois é, professora Cláudia, que aula maravilhosa, né, gente? Então, é hora de rever, né, para poder fixar bem todos esses conteúdos que foram passados. Por hoje é só, a gente aguarda vocês na próxima aula. Não é isso, Cláudia? É. Bem, pessoal, gostamos muito, né, de vocês estarem aqui conosco. Então, fiquem atentos, pesquisem mais um pouquinho, se vocês quiserem, para que na próxima aula nós vamos continuar esse assunto e trazermos mais assuntos também para vocês, para a gente saber realmente como funciona essa cadeia alimentar. Então, desde já, agradeço a vocês, agradeço a Bruno, a professora Isabel e toda a equipe. Tchau, tchau, pessoal.